pessoal, tudo bem? Sou Luciano Feu e hoje eu estou aqui para gravar o quarto vídeo da série Emborrecimento Emocional. Eu quero falar sobre uma frase que a gente ouve muito de pessoas no momento que estão nos aconselhando, aquela frase que diz: esqueça o seu passado. Normalmente essa frase ela é dita quando nós estamos sofrendo, lamentando alguma coisa da nossa história, e nós falamos isso com pessoas que já não têm mais paciência. Às vezes a gente vai desabafar ou falar alguma coisa com pessoas que já não têm mais paciência para ouvir a nossa história, e elas dizem para a gente assim: olha, esquece o seu passado, isso já faz tanto tempo, isso já aconteceu há tantos anos. E é interessante a gente ver que muitas vezes esse conselho é uma forma de nos calar. Essa palavra que é liberada é uma forma de dizer para nós assim: olha, já não aguento mais ouvir o que você tem para dizer, já não aguento mais te ver chorando por isso. Mas infelizmente isso não resolve nada, e normalmente isso nos faz calar o nosso choro, isso nos faz reprimir a nossa dor, ao invés de estarmos resolvendo de fato aquilo que aconteceu. A nossa mente ela tem 4 características muito interessantes relacionadas à nossa memória que torna impossível esquecer da forma que as pessoas estão dizendo. Normalmente quando alguém diz esquece o seu passado, está dizendo para nós assim: olha, deleta essa história, joga isso fora, apaga isso da sua memória. E a nossa memória não funciona dessa forma. A nossa memória tem 4 características que são muito interessantes e não dependem de nós. Então a primeira característica da nossa memória, segundo estudos principalmente do Dr. Augusto Cury, é que nós não escolhemos o que nós vamos registrar na nossa memória. A nossa memória registra de forma aleatória, independente da nossa vontade. A segunda característica é que nós não deletamos aquilo que nós registramos. A nossa memória registra de forma aleatória, de forma independente, e também depois nós não temos acesso para deletar aquilo que foi realmente registrado. E terceira característica é que tudo aquilo que é carregado de intensidade emocional é registrado de forma privilegiada. A quarta característica da nossa memória é que ela não registra somente a cena do que aconteceu, mas ela registra também os sentimentos. É aí que fica uma coisa complicada, porque quando nós falamos de lembranças, quando nós falamos de memórias, nós falamos de coisas carregadas de emoções. Então, quanto mais carregado de emoção, positiva ou negativa, foi o registro dessa memória, mais difícil é de esquecer, mais doloroso é essa questão da lembrança. Por isso que muitas vezes aquilo que a gente mais quer esquecer é o que a gente mais lembra. Aquilo que a gente mais luta para não se lembrar de forma nenhuma é aquilo que mais nos perturba. Às vezes a gente distrai a nossa mente o dia inteiro fugindo da lembrança, e quando a gente coloca a cabeça no travesseiro para dormir, essa lembrança vem, e muitas vezes a gente vai ter essas lembranças através de sonhos, de momentos que acordamos à noite chorando ou assustados, e muitas vezes a nossa alma está colocando para fora, está dizendo, dando um sinal: olha, você precisa trabalhar essa área, você precisa chorar, você precisa lamentar, você precisa fazer alguma coisa para resolver essa história. E é importante a gente entender que nós temos que fazer um processo de restauração, nós temos que passar por algo muito consciente, muito intencional. Às vezes nós temos que chorar, às vezes nós temos que perdoar pessoas, às vezes nós temos que voltar em alguns lugares para a gente lidar com aquela dor, com aquela lembrança. E é importante a gente entender isso. Nada que a gente faz fugindo ou se fingindo que não aconteceu vai resolver de fato os nossos problemas. E muitas vezes é isso que nós temos sido ensinados: olha, esquece o seu passado, deleta isso da sua memória. A única coisa que isso causa em nós é o silêncio, é quando nós calamos a nossa dor, paramos de compartilhar, paramos de falar disso para as pessoas que estão próximas, e acaba a gente ficando com aquela dor enraizada, guardada, sem poder contar, sem poder falar, sem poder desabafar, e muitas vezes aquilo nos atormentando. Então é importante a gente entender isso, que não adianta a gente se esforçar para esquecer o passado, nós precisamos resolver o nosso passado. Muitas pessoas têm fugido, como Jacó fugiu do seu passado, mas 20 anos depois ele teve que se encontrar com seu irmão, 20 anos depois ele teve que lidar com todo o erro, com toda a culpa, com todo o mal que ele causou ao irmão dele, e eles tiveram que resolver aquilo. Pela graça de Deus, o irmão dele voltou mais convertido do que ele, vamos dizer assim, e houve perdão, houve reconciliação, e depois cada um foi seguir o seu caminho. E muitas vezes vai ser assim: a gente pensa que conseguiu resolver fugindo, a gente pensa que conseguiu resolver ou esqueceu, e de repente a gente dá de cara com aquele problema mal resolvido, e Deus nos diz assim: é agora, é a hora de resolver esse problema. Por isso, não fuja do seu passado, não fuja do seu problema, procure resolver o seu problema, o seu passado em Deus,
para que você seja realmente livre. A minha oração é que Deus possa te conduzir durante toda a sua história, redimindo todos os seus dias, cada trauma, cada coisa que você passou, que Deus possa redimir esses dias, que Deus possa tirar você dessas prisões, para que você viva uma vida livre e cheia da presença dele. Deus abençoe você, um forte abraço.